Você já parou pra tentar imaginar um bandido? E eu tenho certeza que você acabou de pensar num homem. E aí eu te pergunto, por quê? É engraçado, né? Porque, tipo assim, eu também penso dessa maneira. Toda vez que eu imagino um bandido, eu penso num cara. E eu decidi investigar o porquê que isso era tão presente assim. Até que eu fui descobrir alguns dados muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olá, meu nome é Guilherme e seja muito bem-vindo a mais uma resenha. Bom, no caso, o que eu resolvi pesquisar foi porque eu achava curioso o fato da nossa maior parte da população ser constituída por mulheres, cerca de 51%, mas a maior parte da população carcerária do Brasil, e é a maior parte mesmo, cerca de 94%, é constituída por homens. E isso me deixou com um questionamento na mente. O porquê? Se, tecnicamente falando, se fosse só a desigualdade social que causasse prisão, pelo fato das pessoas correrem atrás das suas coisas, voltando para o crime organizado, voltando para roubo, furto e esse tipo de coisa, tecnicamente deveria ser algo um pouco mais parelho, né, entre mulheres e homens. E não me parece ser muito uma questão genética, porque se você for parar pra pensar, a população carcerária do mundo inteiro deveria, não é só uma questão social. Da onde que tá acontecendo isso, né? E por que que a gente tem uma população carcerária tão alta pro público masculino? Bom, no caso, eu fazendo algumas pesquisas e entendendo um pouco mais sobre esse caso, me levou a três principais conclusões e uma que é muito importante. Primeira, o peso de ser validado como homem. Muitas mulheres acabam não sabendo disso, ou se sabem, acabam não lidando muito com essa realidade, com o fato de que o homem ele é cobrado para ser homem desde pequeno. Você escutar frases como, isso não é coisa de homem, homem não chora, homem não faz isso, homem não faz aquilo outro e não sei o que, faz com que as pessoas tentam provar a sua masculinidade o tempo inteiro, né? É muito comum você ver cara, por exemplo, querer exibir os músculos pra você falar, pô, esse é um cara muito foda, ou fazer demonstração de força, ou querer bater em outra pessoa pra se mostrar superior, ou qualquer coisa desse tipo, se você for parar pra pensar. Isso mesmo já aconteceu comigo, sabe? De outras pessoas acabarem vindo pra cima de mim, porque eu sou um homem relativamente alto. E se você é um homem que é considerado alto pros padrões da sociedade, quando você vai em um evento como balada, esse tipo de coisa, é comum que outros homens que sejam um pouco mais baixos que você achem que você é folgado ou algo do tipo e vão pra cima de você de graça, né? Se você é um homem alto, por favor, e já passou por essa experiência, dá uma comentada aqui, só pra eu não me sentir sozinho. Beleza. Com base nisso, a gente já tem uma base muito interessante pra poder analisar. Por quê? O homem ele tenta o tempo todo se provar dentro da sociedade. E como ele geralmente se prova? Cara, conseguindo dinheiro e conseguindo bens, recursos e mulheres. E é assim que ele se sente validado por si próprio e pelos outros como um homem de verdade, um homem de valor, né? E com isso, você acaba conseguindo desenvolver o pensamento de por que que geralmente um homem pobre, ou até mesmo um homem que é rico, mas que vai pro lado do crime, ele acaba caindo muito por esses lados, né? Porque não é só uma questão de eu vou roubar porque eu tenho necessidade, eu vou assaltar porque eu tenho necessidade. É muito além disso. É um gatilho meio psicológico do tipo assim, cara, eu não tenho, ou eu até tenho, mas eu quero mais, porque eu tenho que me provar mais, porque eu tenho que ser mais, porque, sabe, é um peso tão grande que a gente coloca dentro da gente mesmo, e isso é comum mesmo até com homens que não são criminosos, sabe? Você querer mais, você ir mais, você, sabe, não se sentir realizado enquanto homem, enquanto você não atinge alguns critérios meio que pré-estabelecidos pela nossa sociedade com relação a como a gente deveria ser. E eu sei que pode parecer até um pouco chato, né? E não sei o que, mas nós somos animais sociais, nós somos pessoas sociais e nós dependemos dessas questões sociais para que a gente vire quem a gente é, né? Afinal de contas, cada país tem a sua hierarquia, a sua sociedade e, com base nisso, você tem a média das pessoas e como elas se comportam naqueles ambientes, né? Para mim, o segundo ponto também seria justamente a questão de violência. Homens, eles são estimulados desde sempre a serem mais violentos e mulheres são estimuladas desde sempre a não serem violentas. Isso é bem curioso. Você já ouviu aquela expressão de, ah, não, isso aí não é coisa de menina, tá ligado? Então, tipo assim, por exemplo, a menina não vai jogar um futebol, porque os caras estão, além de jogando, eles estão querendo cair na porrada um com o outro.
né? Isso é uma coisa, sabe, ogra, vamos colocar assim, né? E assim, isso é muito comum imputado pra gente. Eu mesmo já ouvi muitas vezes, inclusive do meu pai, falando assim: olha, não deixa ninguém te bater. Se alguém for bater em você, você tem que devolver, você tem que bater na outra pessoa, entendeu? E por quê? Porque também é uma questão de proteção, sabe? Os seus pais, eles vão olhar pra você e falar: cara, eu quero que você se proteja. E assim, se você tiver uma irmã, eu quero que você proteja a sua irmã também, entendeu? Isso é uma coisa também um pouco biológica do homem. Justamente ele ser o cara protetor, ele ser o cara, sabe, que vai estar lá pra poder proteger aquela pessoa, aquela irmã, aquela mãe, aquele, até mesmo o pai quando fica mais velho. O homem ele tem meio que essa questão. E isso é imputado desde sempre. Eu tenho essas questões. Toda vez que acontece alguma coisa com a minha namorada e eu assim, eu não tô perto no momento assim, não que já aconteceu alguma coisa extremamente horrível, mas assim, nos momentos que eu não estive perto eu me senti um bosta. E isso é uma coisa curiosa, porque se você for juntando tudo isso, né, toda essa questão de o homem ele é estimulado desde sempre a se provar como homem. O homem ele é estimulado desde sempre a ser um pouco mais violento. E aí você vai vendo que as peças elas acabam indo se encaixando. Desigualdade social, né? Você tem pessoas que cobram você para você ser alguma coisa ou ter alguma coisa, e geralmente, principalmente aqui no Brasil e em outros países do mundo, a métrica se você é bem sucedido ou não é o dinheiro. Então você vai juntando as pecinhas. Desigualdade social, pessoas que precisam que você prove que você é um homem ou não, entende? Você ter a necessidade de ter o dinheiro, sabe? E também tem um ponto muito importante, que além da violência, seria o desapego. Os homens, diferente das mulheres, eles são muito mais desapegados com tudo. Por quê? A gente não tem geralmente vínculos genéticos tão fortes, principalmente com relação a filhos. Tanto que o abandono parental no Brasil é uma coisa absurda, né? Uma grande quantidade dos homens no Brasil abandonam seus filhos. Então, além de tudo isso, o filho cresce ele sem um pai. Eu ainda tive a boa sorte de ter um pai pra mim, e faz muita diferença, porque você se vê naquela pessoa, entende? Quando você não tem um pai, você vem de uma realidade muito ruim, você tem esses instintos agressivos, pessoas ao redor que repropagam todos esses sentimentos e sensações que eu falei anteriormente. Isso cresce na sua cabeça uma forma de você querer resolver essas situações. E muita gente acaba recorrendo justamente ao crime. E aí é aquele momento que você para e pensa assim: nossa, então você deve ser o cara mais de esquerda que existe no mundo, não sei o que, sociedade. Ai, não. Eu já fui um cara que pensava muito com o pensamento da esquerda, porque eu achava injusto, eu não sei o que. E aí, a partir do momento em que eu comecei a analisar as coisas com uma forma mais fria, eu vi que na realidade nenhum espectro político define nativamente o que as pessoas são, ou se elas são boas, se elas são ruins, ou qualquer coisa do tipo. E que toda esfera você vai ver dois lados para poder enxergar. Qualquer situação vai ter dois lados para você poder enxergar. E isso acabou me tornando uma pessoa meio cinzenta, sabe? Tem opiniões que divergem dos dois lados e tem opiniões que eu concordo com os dois lados. Mas, pra mim também, um dos pontos principais com relação a isso é que, cara, entre homens e mulheres, quando você não tem um pai presente, geralmente a sua família, ela é muito afetada. Extremamente afetada, sabe? Geralmente a gente cobra muito das mulheres quando pequenas, em todos os sentidos. As mães, os pais, as mães solos, os pais solos, cobram muito das mulheres. Então, desde as pequenas, elas já aprendem que são as regras, como elas devem se comportar, que elas não devem apresentar qualquer pessoa para a família, que elas não devem se envolver com qualquer pessoa, e as pessoas tendem a ser muito rígido com elas. Com os homens, já é um perfil mais de, deixa aí, deixa a criança aí, deixa o moleque se virar. Ele tem que aprender, eu aprendi sozinho, por que ele não aprende sozinho também? Só que o eu aprendi sozinho vai tornar aquela pessoa fria, amarga, violenta, entende? E aí você transforma tudo isso no perfil perfeito pra essa pessoa se tornar um bandido, entendeu? Então, além de fatores sociais, né, como desigualdade, justamente como a própria família cuida daquele homem, é um dos motivos principais pra ele poder se tornar um criminoso. Infelizmente, né? A gente vê muitas mães, muitos pais defendendo os filhos quando eles são presos, mas assim, não é uma coisa que eles deveriam fazer. Por mais que seja algo genético, a gente querer defender aquilo que, é nosso,
sabe? Saiu de mim. A gente tem que ter a hombridade de perceber quando a gente erra. É claro que existem pessoas que naturalmente têm uma tendência maior a ir pra caminhos ruins, mas quando o seu filho, ele não é só um reflexo da sociedade, né? Ele também tem muito das escolhas que ele mesmo faz pra si próprio. Você não pode passar a mão na cabeça dele e falar que as pessoas estão sendo erradas por prender o seu filho, entende? Então, assim, a reflexão que eu gostaria de deixar é a seguinte: se você é uma mãe, cuide do seu filho. Não passe a mão na cabeça dele pra absolutamente tudo que ele faz. Deixe o seu filho ser um homem de verdade. Ensine valores pra ele, ensine como ele deve crescer, ensine que ele deve respeitar e amar as pessoas e desestimule a violência na cabeça de uma criança. Isso é muito importante. Muito importante. Da mesma forma com que as mulheres no Brasil, elas são tratadas com mais rigidez, a gente tem que também tratar os nossos homens com mais rigidez. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir melhorar muito do que acontece no nosso país. Obviamente, você não inibe 100% da violência e da criminalidade com esse tipo de coisa, mas assim, educação, respeito, carinho, amor e afeto, tudo isso vem de berço. E se a pessoa não tem nada disso, nunca teve, nunca vai ter, é muito provável que ela faça muita besteira.